Brasil tem 16.800 quilômetros de fronteiras. Servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal do Brasil são encarregados não apenas da fiscalização dessas áreas. A eles compete também combater o contrabando, o descaminho e o tráfico de drogas e de armas. Para esses servidores foi aprovada uma lei que prevê uma indenização mensal no dia 3 de setembro de 2013. Falta, no entanto, regulamentar essa lei. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o representante do Sindirreceita, Moisés Boaventura, ele analista tributário também, né? Agradecer o convite e esperar que a gente possa elucidar essa questão da indenização de fronteira. Bom, você já trabalhou em fronteira lá, já exerceu sua atividade profissional nas fronteiras. Conta pra gente como é que é isso. Onde foi, como é que é o dia a dia? Bom, eu sou lotado na alfândega do Porto de Manaus, apesar de não ser, vamos dizer assim, uma fronteira, né, mas está numa região distante das outras capitais. O primeiro ponto de civilização que você passa depois daquela selva toda. Na região norte, a questão das fronteiras é bem complicada. O trabalho nas fronteiras é complicado demais. Por quê? Você ali está no dia a dia enfrentando gente que está tentando entrar com drogas no país, outros tipos de contrabando, como pirataria, né? Então, armas. Então, isso é muito complicado. É frequente a ocorrência de ameaças? Sim. Para quem está lá mesmo na fronteira ali? Vou dar um exemplo para você. Região Norte tem 9 postos de fronteira da Receita Federal. Nesses 9 postos, nós só temos trabalhando 18 analistas tributários. Então, acontece que algumas vezes o analista trabalha sozinho. Nem mesmo tem a Polícia Federal lá com ele, às vezes tem, mas também não há reforço policial, não há um contingente. Às vezes sim, não, pode até ocorrer, mas às vezes é reforço de um também, porque a Polícia Federal ela tem o mesmo problema que a Receita, falta de servidores. Então, nas fronteiras, sempre o efetivo é muito pequeno. Então, às vezes você está trabalhando com 1, 2 servidores. Imagine, você trabalhando numa fronteira bem distante, você se sente muito inseguro. E você recebe ameaças. Isso é uma verdade que acontece dentro da Receita Federal, nas fronteiras. Bom, o contingente de servidores que mencionei, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tem alguma identidade, e vocês atuam também na área de aeroportos, né? Sim, sim. Portos e aeroportos. Aí né? Só explicar para você que aí uma das atribuições da Receita Federal é justamente o controle, que nós chamamos de controle aduaneiro. O controle aduaneiro é feito portos, aeroportos, postos de fronteira. Aquilo que entra no país e que deve ser fiscalizado, porque precisa pagar imposto. A Receita Federal tem que controlar pessoas, veículos e mercadorias que transitam, entrando e saindo no nosso país. Aí você falou, sempre para cobrar o tributo? Também. Mas, por exemplo, a aduana, o objetivo principal da aduana é o controle, como eu acabei de falar, do que entra e do que sai. Não assim, só tentar cobrar o imposto, tentar cobrar o tributo. É questão de controle mesmo. Dá um exemplo aí do que deve ser apreendido, que é mais prejudicial para o país. Aí não dá para dar só um exemplo. Quantos você quiser. Drogas, passa muito por nossas fronteiras, armas, munições, produtos piratas, produtos falsificados. Então, isso aí alimenta... Eu garanto que aqui em Brasília nós temos uma grande venda de produtos piratas, produtos falsificados. Aí sempre se pergunta, mas de onde vem tantos, por onde passam esses produtos? Como é que eles chegam até nossas cidades? Eu vou garantir para você, com certeza por nossas fronteiras. Agora, onde não existe Polícia Federal, onde não tem Polícia Rodoviária Federal, o fiscal, o aduaneiro é o responsável por exercer essa função, de um certo modo. Né? Sim, o analista tributário tem essa função. Justamente ele trabalha no posto de fronteira. Vocês têm poder de polícia também? Sim, com certeza. Além de trabalhar nos postos de fronteira, também tem o que nós chamamos da fiscalização em zona secundária, que é feita, tem as equipes de repressão. Você, às vezes, em muitos programas, eles apresentam aquela perseguição aos carros que estão trazendo com algum tipo de contrabando. Receita Federal faz isso. São as equipes de vigilância e repressão que atuam, vamos dizer assim, para você passar pela fronteira, você passa por um posto da fronteira da Receita. Agora, vocês não têm porte de arma nem autorização para isso. Não, nosso porte de arma é um problema porque está tentando ser resolvida essa situação do porte de arma, porque a autorização que nós tínhamos era de usar a arma, mas ela tinha que estar não ostensiva. É complicado. Você está trabalhando... E só no ambiente de trabalho. E só no ambiente de trabalho. Quando eu fosse para casa, pego a arma, guardo, não posso usar no caminho, por exemplo,
do trabalho para casa eu não posso No usar. trajeto, né? Então isso é muito complicado, porque se você estiver sendo ameaçado, com certeza a pessoa não vai querer lhe pegar lá no seu posto de trabalho, ela vai querer lhe pegar, entre aspas, né, durante o trajeto que você vai sair dali. Então você não fica sem nenhuma condição de se defender. O nosso porte de arma é complicado e os analistas precisam dele. E é uma função da qual depende a segurança nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, né? Essa parte que você toca é muito interessante. O nome do nosso programa é Cidadania. Então, nos grandes centros, a gente vê muita questão da violência, né? A violência, às vezes, ela é alimentada por esses produtos que passam por nossas fronteiras. Aí muita gente pergunta, mas por que a Receita não faz nada? A Receita faz. Apesar do seu contingente pequeno, ela atua nisso. Eu posso dar um dado para você, em 2013 foram apreendidos mais de 1 bilhão e 600 milhões de produtos falsificados e pirateados. Mas isso é pouco, porque você continua vendo esses produtos... O que passa é muito maior. É muito maior. E você continua vendo eles passando, aí vem a pergunta, por que esse tipo de produto tem essa... como é que ele... por que ele é usado para comercializar? Porque alguém compra. Porque da feita que se um cidadão realmente entende que aquele produto é prejudicial para a sociedade, ele não recolhe tributos, promove concorrência desleal, às vezes alimenta o crime organizado, que sempre normalmente produto contrabandeado está envolvido com tráfico de armas, tráfico de drogas. Então, no dia que se perceber que esse tipo de produto é muito prejudicial para a sociedade, aí nós vamos ter a questão da cidadania bem tratada. Que aí eu sei que é difícil isso, né? Você ser um cidadão completo, vamos dizer assim. Mas a gente... porque o cidadão, ele raciocina em termos da economia do ele bolso acha aquilo mais dele, barato, mas só que... Ele não vê que o dinheiro, até como é frequente veicular nas propagandas de TV, o dinheiro do CD pirata, do DVD pirata, é aquele que vai alimentar. Muitas vezes a economia pirata que compra drogas, compra armas. Sim, né? Com certeza. Agora, a luta de vocês mobiliza 3 ou mais sindicatos, né? Sim. São Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tem os fiscais do trabalho e fiscais da vigilância sanitária, da agropecuária. E a Receita Federal, que são 2 cargos, né? Analista tributário e auditor fiscal. Em termos de hoje, por exemplo, esse aí seria essa gratificação, indenização, não é gratificação. Essa indenização, depois você vai explicar por que desse nome, né? Parece que é alguma coisa de economês aí que precisa ser explicado, né? Porque seria em torno de R$ 91 por dia do exercício da profissão, mas isso não vale se o funcionário não mora na fronteira e vai receber diária por permanecer na fronteira, é isso? Isso. A questão dos não é cumulativo? Não é cumulativo. A questão dos 91, ele vai receber por dia trabalhado na fronteira. O que significa isso? Ele está lotado vou dar um exemplo, em uma cidade localizada na faixa de fronteira. Então, ele estando lotado lá, ele vai ter direito a essa indenização. Independente do escalão profissional, da posição dele? Independente. Ele pode ser delegado, pode ser agente, pode ser analista tributário, é uma só, R$ 91. Isso, vai receber, sem problema nenhum. Né? Então, ele recebe e, por exemplo, se eu estou lotado em outra cidade que não esteja localizada na fronteira, eu estou falando isso, mas ainda não saiu a regulamentação, então a gente não sabe quais vão ser, esse é o nosso problema, não saber quais vão ser as cidades e quais servidores vão receber. Quantos existem na sua contabilidade? Quer dizer, não só dos analistas tributários, mas também de policiais rodoviários e policiais federais. Aí eu vou pedir desculpa para você, porque os números da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal eu não tenho para lhe fornecer. Mas com relação aos analistas tributários, nós temos 510 analistas tributários trabalhando nos quase 17 mil quilômetros de fronteira. Ou seja, é um contingente muito pequeno, isso não é representativo do ponto de vista, não é um prejuízo para a União pagar R$ 91 a mais. Não é. Ainda vou dizer só a título da questão da segurança na fronteira, é que quando eu falei 510, parece que os 510 estão trabalhando ao mesmo tempo. E às vezes não é assim que ocorre. São equipes que são divididas. Então você nunca vai ter os 510 trabalhando ao mesmo tempo, ou seja, é menor ainda o contingente trabalhando nas fronteiras. Então isso é muito preocupante. O que pode estar acontecendo aí em termos de não ter sido aprovada ainda essa, já que o quantitativo em termos de recursos não é grande, já que são
menos que 510, enfim. Seria aberto algum precedente para outro tipo de, para outra atividade profissional receber esse tipo de gratificação? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Independente da questão se A ou B vai querer depois essa indenização de fronteira, além dessas categorias que eu falei para você, eu acho que a indenização de fronteira deve ser uma das principais preocupações do governo. Por que eu falo isso? Temos que levar a segurança das nossas fronteiras a sério. Enquanto isso não for discutido de maneira séria, nós não vamos ter como melhorar a questão da segurança pública nas nossas cidades. Então, eu acho que primeiro a gente tem que olhar dessa forma, uma questão de política pública de segurança. Não com relação a valores, tá? Eu só preciso explicar para você que a gente fala em indenização de fronteira e parece que os servidores pensam muito nisso, né? Ele está lá na fronteira, esses 91 são essenciais para ele. Não é uma mera questão de ganhar um pouco a mais, é isso? Não, porque, deixa eu explicar. Como são poucos que estão na fronteira, muitos, pelo fato de às vezes ser uma fronteira inóspita, você ter problema, é a distância, pronto, vamos resumir. É distante, às vezes, dos maiores centros, de uma cidade mais desenvolvida. Tá? Existem fronteiras assim. Muitos que vão para a fronteira, eles passam pouquíssimo tempo. Eles vão embora, eles passam em outro concurso, eles pedem remoção para outras localidades. Ou seja, eles tentam ficar o mínimo possível naquela localidade. Se fizer um comparativo com o que acontece, se fizermos um comparativo com o que acontece com os médicos, eles nem sequer, a maioria dos médicos brasileiros não quer ir por causa, até acho justificável, condições de inóspitas, risco para a saúde, condições de exercício da profissão muito adversas. Então, esses R$91 é uma tentativa de fixar esse pessoal. Qual é o tempo de permanência médio de um analista tributário? Geralmente são aqueles que se iniciaram na carreira. Né? Isso, porque quando tem um concurso da Receita Federal e tem a aprovação, vê quem foi aprovado, existe internamente o que nós chamamos de concurso de remoção. No concurso de remoção você pede para ir para outras localidades. Na maioria das vezes o servidor é atendido. Então, quando o novo chega, ele vai para a fronteira. Então, ele demora, dependendo do próximo concurso da Receita, ele demora no máximo de 1 a 2 anos ficando na fronteira. E, às vezes, se ele passar em outro concurso, que às vezes ele está fazendo vários concursos ao mesmo tempo, da Receita, seja qualquer outro. Se ele passar em outro concurso, ele abandona o cargo dele da Receita Federal e vai para outro concurso imediatamente. Porque na fronteira ele percebe que não é, vamos dizer assim, um local apropriado para ele. Qual o salário inicial de um analista tributário? Está em torno de R$ 7.500. E acrescido de 2.700 e pouco, né? 2.730, que seriam multiplicar 30 dias pelos 91, né? Não chegaria nem a R$10.000. Isso. Então, só voltando, né? A questão do valor é para ver se não é uma solução definitiva, mas é pelo menos um paliativo para ver se aquele servidor fica ali. Entendeu? Pelo menos durante um determinado período. Como é que vocês conseguiram juntar 3 categorias? Vocês são, digamos assim, heterogêneos, são diferentes dos policiais rodoviários federais e dos policiais federais. Né? Como é que vocês conseguiram conjuminar esse movimento aí? Eu acho que foi até, não vou dizer que foi tão simples, mas existiu uma certa facilidade, porque nas fronteiras nós trabalhamos junto. Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E nós temos praticamente os mesmos problemas. Questão de estrutura nas localidades de trabalho e questão da falta de pessoal. Então, a tendência, às vezes, muitas vezes, a tendência é você ter uma união entre quem trabalha na fronteira. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a facilidade, se é que ocorreu, a facilidade se dá por isso, pelo fato de nós trabalharmos juntos. Vocês fizeram um trabalho junto ao Executivo, para que o Executivo mandasse esse projeto para cá, para a Câmara e para o Senado? Sim, nosso trabalho começou com um projeto nosso, o nome bastante sugestivo, Fronteiras Abertas. Foi em 2010, e com esse projeto nós denunciamos as condições das fronteiras, que continuam, infelizmente, desde 2010, em 2014, continuam sendo a mesma. Falta, às vezes, infraestrutura e questão de pessoal. Então, com esse projeto, ocorreu aquele plano estratégico de fronteira do governo, que ele realmente percebeu, que o governo percebeu que as fronteiras estavam abertas
E a partir daquele momento se estabeleceu a questão da indenização, ou seja, uma política que tentasse, como nós falamos anteriormente, tentasse manter o servidor nas localidades, porque esse é um dos principais problemas, é você manter o servidor lá. Como eu falei antes, ele tenta de qualquer forma sair de lá. Você acha que essa gratificação será suficiente para manter o servidor? Não, mas ajudará bastante. Poderá reduzir o índice de... Com certeza. Isso eu tenho certeza. De evasão desses quadros. E o pior é que agora vamos dizer assim, ela foi criada para isso, para tentar fixar o servidor, e agora os servidores, depois de tanto tempo sem a regulamentação, está sendo um tiro que está saindo pela culatra, vamos dizer assim. Como assim? É porque agora o servidor se sente mais desprestigiado ainda. Porque existe a lei, não tem a regulamentação, a gente não entende porque o governo não apresenta o decreto. Então, o pessoal começa a acreditar o seguinte, realmente, nós estamos abandonados aqui. Ninguém se importa com a fronteira, ninguém, quando nós falamos, o governo, não está se importando. Bom, mas aí você tem que ver também, vocês já tentaram raciocinar do outro lado, que o orçamento da União é aquele cobertor que será eternamente curto, né? Você cobre uma parte e deixa a outra de fora. Mesmo assim, você acha que não há justificativa para... Como a lei foi publicada em 2013, existe a previsão do pagamento, dos valores para pagamento, no orçamento de 2014. Só que ainda carece a regulamentação. Ainda carece a regulamentação. O que precisa para essa regulamentação? Boa vontade. Mas vocês têm encaminhado aqui, acredito que aqui no Senado não falta boa vontade. Sim. Não é uma questão de Senado. Como é decreto, dependemos do governo federal. Mas mesmo assim, há senadores que têm força junto ao executivo. Mas com certeza. Vocês têm procurado... Nosso trabalho... Existem duas frentes de trabalho. É o parlamentar, que isso a gente não deixa nunca, e agora com as nossas mobilizações para tentar chamar a atenção da sociedade. Vocês fizeram uma grande mobilização no dia 3 de setembro, né? Foi quando a lei completou um ano sem a regulamentação. Está prevista alguma nova mobilização ou não? Provavelmente todos os meses vão ocorrer mobilizações. Bom, de qualquer forma estamos ainda num ano eleitoral e é possível que essa demanda ainda seja atendida esse ano. Né? Olha, toda noite eu vou dormir pensando nisso e acreditando que quando eu acordar eu vou ter uma boa notícia. Porque nós precisamos dar essa boa notícia para a categoria. Para as categorias. Nós acreditamos nisso. Como eu falei para você, toda noite eu vou dormir acreditando que no dia seguinte a gente vai ter essa boa notícia. De que o governo finalmente regulamentou a indenização de fronteira. Muito obrigado pela sua presença aqui, Moisés. Satisfação a minha. Agradeço. Cidadania conversou com o representante do Sindreceita, o analista tributário Moisés Boaventura, sobre a indenização de fronteira. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.